Seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Eu sou Ivan Lima e é sempre um prazer estar com vocês. Dessa vez eu vou falar sobre um dos serial killers mais famosos da história, Charles Manson. E ele não é famoso apenas pelas atrocidades que cometeu. Charles Manson teve relação até com celebridades como os integrantes da banda Beach Boys, além de ter arquitetado a morte da atriz Sharon Tate, que era esposa do renomado diretor Roman Polanski. Depois de mais de 40 anos preso por seus crimes, Manson morreu de causas naturais no dia 19 de novembro de 2017. O serial killer sempre foi um verdadeiro mistério. Ele era um criminoso extremamente inteligente. Considerando o fato de que ele influenciou seus seguidores a matar pessoas, mas o próprio Charles Manson nunca sujou suas mãos com sangue. Mesmo assim, ele foi condenado por assassinato em primeiro grau. Manson foi condenado à morte em 1971, logo depois que a Suprema Corte da Califórnia considerou todas as sentenças de morte anteriores a 1972 inválidas, e sua execução foi comutada para prisão perpétua. Mas como foram todos esses anos em que Manson esteve na prisão? Vem comigo, que eu vou tentar contar um pouco do histórico de Manson antes e depois dele ser preso. Nascido em 1934, a mãe de Charles Manson teve o filho com 16 anos, época em que ela tinha sérios problemas com álcool e trabalhava como garota de programa. Aos 12 anos, ele foi mandado para um reformatório, época em que foi rejeitado pela mãe diversas vezes. Como resultado, ele foi viver nas ruas, quando passou a sobreviver através de pequenos crimes. Durante os próximos 20 anos da sua vida, Manson teve passagens pela polícia e foi parar em reformatórios e prisões diversas vezes. Em 1967, quando ganhou liberdade de uma dessas prisões, ele juntou as poucas coisas que tinha e se mudou para um lugar perto de Los Angeles, onde passou a viver com alguns hippies. Nesse local, Manson passou a ter outro estilo de vida. Ele era um adepto do satanismo e do xamanismo. Manson usava LSD e outras drogas frequentemente, como cogumelos alucinógenos. Aos poucos, ele foi se transformando numa espécie de guru e criou um grupo que era chamado de Família Manson, com seguidores que acreditavam que ele era a reencarnação de Jesus Cristo. Entre outras coisas, completamente fora da realidade que Manson dizia, estava uma teoria de que aconteceria uma guerra racial entre os brancos e os negros negros venceriam essa guerra. Além da droga, Manson e seu grupo também foram influenciados pela música. A canção dos Beatles, Helter Skelter, segundo os integrantes da banda, falava sobre a ascensão e queda do Império Romano. Mas para Charles Manson, a letra da música falava sobre a tal guerra racial, o que ele usou para guiar seus seguidores a cometerem os assassinatos. Em algum momento da sua vida, Charles Manson acabou se tornando amigo dos integrantes da banda Beach Boys. Escreveu alguns trechos da música Never Learning Not to Love, lançada em 1969. Dennis Wilson, o baterista da banda, se tornou um grande amigo de Manson, participando de orgias, abuso de drogas e episódios violentos. Quando a música foi lançada, a autoria foi dada apenas para Wilson, já que Manson tinha sido compensado com uma quantia de $100 mil. A amizade dos dois acabou aí. Um dia, Manson enviou uma bala para Wilson e disse a ele para pensar sobre a sorte que tinha pelos filhos dele ainda estarem vivos. Wilson acabou se afastando de Manson depois desse episódio. Pouco tempo depois, no dia 9 de agosto de 1969, Manson foi preso. Seu grupo invadiu a casa de Sharon Tate,
que era esposa de Roman Polanski e estava grávida de 8 meses. Ela e mais 4 amigos do casal foram assassinados. Tate foi espancada, torturada e esfaqueada até a morte. Com o sangue das vítimas, os criminosos escreveram coisas na parede como porcos e morte aos porcos, em referência a um trecho da música dos Beatles que supostamente tinha uma mensagem sobre a tal guerra racial. Em 1972, ele foi condenado à prisão perpétua como mandante de uma série de assassinatos cometidos pelos fanáticos seguidores da seita que ele criou. Acredita-se que a família Manson tenha cometido cerca de 35 assassinatos, embora a maioria dos casos nunca tenha sido levada à justiça por falta de provas. Quando Charles Manson foi condenado a passar o resto de sua vida na prisão, ele já tinha 37 anos de idade. E como eu disse antes, essa não era a primeira vez que ele tinha problemas na justiça. Entre os crimes cometidos por Manson, além de roubo, ele tinha sido preso por aliciar mulheres para prostituição e falsificação de cheque. Então, por ter passado um tempo preso, Manson sabia exatamente como as coisas funcionavam na cadeia. E mesmo assim, Manson se recusava a aceitar qualquer tipo de lei social. Eu falo isso porque até 2017, ano em que morreu, ele tenha sido pego violando as regras pelo menos mais de 100 vezes ao longo da sua vida na prisão. Essas violações incluíam coisas como ameaçar funcionários, cuspir na cara dos guardas, jogar café quente nas pessoas, agressão, iniciar brigas e possuir telefones celulares e armas, incluindo uma serra que ele escondeu em sua cela. Ele até tentou causar uma inundação e colocou fogo em seu colchão. Ou seja, apesar de preso, ele ainda continuava dando trabalho dentro da cadeia. Um representante do Departamento de Correções e Reabilitação da Califórnia disse que definitivamente Charles Manson estava longe de ser um prisioneiro modelo. Mas, ao mesmo tempo em que ele agia assim, também havia pessoas ao seu redor que se comportavam exatamente da mesma forma. Em 1984, um preso acabou respondendo uma ameaça de Manson. De acordo com a história que foi contada, Charles Manson estava ensinando coisas sobre a crença Hare Krishna para um homem chamado Jan Holstrom, que tinha sido condenado por assassinato. De repente, Manson foi encharcado com um líquido inflamável. Depois, Jan Holstrom colocou fogo no serial killer. Cerca de 18% do corpo de Manson foi atingido com queimaduras de 3º grau, incluindo em seu couro cabeludo, rosto, pescoço e mãos. E apesar do histórico violento, Manson ainda foi capaz de fazer amigos e arrumar até uma namorada. Durante os anos em que esteve atrás das grades, Manson recebia muitas correspondências e pedidos de visitantes. Ocasionalmente, ele até desenvolveu relacionamentos com alguns de seus fãs. Um desses homens foi Kim Dickerson, que manteve uma amizade por correspondência com Manson de 2005 a 2012. A impressão que Dickerson teve de Manson nas correspondências foi que ele era muito mais um oportunista do que o líder de um terrível culto. Outro relacionamento com Manson que começou a partir das cartas foi com um homem chamado Michael Shannons. A correspondência depois evoluiu para visitas pessoais e uma grande amizade depois que os dois perceberam que tinham muito em comum. Manson chegou a colocar Shannons em seu testamento, deixando tudo que tinha para ele. Porém, o neto de Manson, Jason Freeman, contestou o testamento em 2018 e conseguiu reverter as coisas. Outra pessoa que teve um relacionamento com Charlie Manson por meio de cartas foi uma garota que tinha apenas 16 anos, quando procurou o assassino condenado após ouvir as histórias das suas filosofias. Após 3 anos colocando correspondências, Afton Starburton acabou se mudando da casa de seus pais em Illinois para a Califórnia, tudo para poder visitar Manson na prisão. Em 2013, quando completou 25 anos, ela ainda fazia visitas a Manson e planejava se casar com ele.
Em entrevista, ela disse que estava completamente apaixonada. O processo do casamento dos dois até foi aberto, mas a união nunca se concretizou. Dizem que o casamento não aconteceu porque descobriram que o único objetivo de Burton era se casar com Manson para que ela, de forma legal, tivesse acesso ao corpo quando ele morresse e pudesse exibi-lo em uma caixa de vidro onde as pessoas teriam que pagar para ver o corpo de um dos serial killers mais famosos de todos os tempos. Boatos também afirmam que Manson nunca teve qualquer intenção de se casar com Burton. Talvez ele também só quisesse um pouco mais de fama mesmo depois de morto, não é? Bom, enquanto esteve preso, Charles Manson fez pelo menos 12 pedidos de liberdade condicional e todas elas foram negadas. Em algumas das audiências para os pedidos, ele nem comparecia. Mas os familiares das suas vítimas estavam lá para protestar contra o pedido do criminoso. Por fim, Charles acabou morrendo enquanto estava preso. Certamente, ele não fará falta para muita gente, até porque estamos falando de um monstro, um homem que foi capaz de fazer terríveis barbaridades enquanto estava em liberdade. Esse foi o nosso vídeo contando um pouco da história de vida de Charles Manson e sobre como ele vivia dentro da prisão. Um grande abraço para todos, fica com Deus e até mais. Tchau!